Substâncias e misturas. Tudo o que existe no universo, ou tudo o que conhecemos, é formado por átomos. Existem mais de 100 tipos de átomos diferentes, e esses átomos não estão isolados. Esses átomos, eles estão unidos formando as moléculas. As moléculas, por sua vez, também não estão isoladas, elas estão interagindo umas com as outras, formando as substâncias. Pois é, todas as substâncias que conhecemos, como a água, o detergente, o óleo de cozinha, a água do oceano, o ar que respiramos, são substâncias as quais são formadas pela interação das moléculas. Cada uma dessas substâncias é formada por moléculas, interagindo umas com as outras. E essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos unidos. Mas percebemos que cada uma dessas substâncias possui as suas características específicas, e é através dessas características que conseguimos diferenciar uma substância da outra. Por exemplo, facilmente conseguimos diferenciar o óleo do detergente, ou essas duas substâncias da substância água. E essas características são de acordo com o tipo de molécula que forma cada uma substância. As moléculas que formam a água dão as características da água. As moléculas que formam o óleo dão as características do óleo. O tipo de moléculas que formam o ar dão as características do ar. E assim, dependendo do tipo de molécula que forma cada substância, ela vai possuir as suas características. Mas não existe apenas um tipo de substâncias. As substâncias são divididas em dois tipos: as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de átomo. Eu falei lá no começo do vídeo que existem mais de 100 tipos de átomos diferentes. Pois é, se uma substância for formada por um único tipo de átomo, ela vai ser chamada de substância simples. Como exemplo, temos o gás oxigênio. O gás oxigênio ele é formado só por um único tipo de átomo, o átomo de oxigênio. Átomos de oxigênio se uniram para formar a molécula oxigênio. A molécula gás oxigênio forma a substância gás oxigênio. Então, é por isso, que o gás oxigênio, a substância gás oxigênio, é classificada como uma substância simples, porque ela é formada por um único tipo de átomo, o átomo de oxigênio. Já as substâncias compostas, elas são formadas por mais de um tipo de átomo. Pode ser 2, 3 ou 4, o importante é que seja mais de um tipo de átomo. Como, por exemplo, a substância água. A substância água ela é formada por dois tipos de átomos diferentes. Um tipo de átomo é o átomo de hidrogênio e o outro tipo de átomo que forma a molécula de água é o átomo de oxigênio. Dois átomos de hidrogênio se unem com um único átomo de oxigênio, formando 3 átomos unidos. Então, na molécula que constitui a substância água, temos 3 átomos unidos. Um átomo de oxigênio mais 2 átomos de hidrogênio. Como tem 2 tipos de átomos diferentes, formando a molécula de água, então dizemos que a água é uma substância composta, ok? Então, recapitulando os 2 tipos de substâncias. Existem as substâncias simples e as substâncias compostas. As simples são formadas por um único tipo de átomo, exemplo, o gás oxigênio. As compostas são formadas por mais de um tipo de átomo, exemplo, a substância água. Além das substâncias, existem as misturas. É claro que as substâncias não vão estar no ambiente isoladas. É claro que as substâncias se misturam
Quando elas se misturam, dão origem às misturas. Justamente, o próximo conceito que vamos ver são as misturas. No ambiente, né, não encontramos as substâncias, comumente, não encontramos as substâncias isoladas. Elas formam as misturas. Existem diversos tipos de misturas. Os exemplos que eu dei, como por exemplo o óleo de cozinha, ele é uma mistura. Ele é uma mistura. A água que bebemos também não é uma substância pura. Ela é uma mistura. Ela é uma mistura entre a substância água mais os sais minerais que são essenciais à nossa saúde. O ar que respiramos, ele também não é uma substância pura. Ele é uma mistura de várias substâncias diferentes. No ar que respiramos, temos a substância gás oxigênio, temos a substância gás nitrogênio, temos a substância gás carbônico, temos várias partículas que são invisíveis a olho nu, temos vírus, bactérias, tudo isso misturado no ar que respiramos. É por isso que o ar também é classificado como uma mistura. A água do oceano também é uma mistura entre a substância água e vários sais dissolvidos ali na água. O solo é uma mistura. Os organismos são misturas de várias substâncias diferentes. E as misturas, por sua vez, são divididas em dois tipos. Temos as misturas chamadas de misturas homogêneas e temos as misturas chamadas de misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que, ao olharmos, temos a impressão que tem uma única substância. Como, por exemplo, quando olhamos para a água, a gente não consegue diferenciar o que é a substância água nem sais minerais ali não. Quando a gente olha, a gente observa uma única substância. Por isso é considerada de homogênea, é chamada de homogênea. As misturas heterogêneas são aquelas que, ao olhar, já identificamos mais de um tipo de substância. Como, por exemplo, se pegarmos um pouco de água e misturarmos em um copo com um pouco de óleo, vamos perceber que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Eles não se misturam. Quando duas substâncias não se misturam, basta olharmos para a gente identificar que existem duas substâncias diferentes ali. Quando olhamos e identificamos que tem duas substâncias diferentes, chamamos de mistura heterogênea, ou seja, aquela mistura que as substâncias não se misturam, elas preferem estarem separadas, mesmo estando juntas no mesmo recipiente, elas não vão se misturar. E ao olharmos, já identificamos logo. Exemplos de misturas heterogêneas. A água e o óleo, quando misturamos água e colocamos no mesmo recipiente, água e óleo, eles não se misturam, por isso é heterogênea. Outro exemplo, água e areia. Quando colocamos em um mesmo recipiente, por mais que a gente mexa, a água e a areia não vão se misturar, a gente espera um pedacinho, daqui a pouco toda a areia assenta no fundo do recipiente e a água fica separada em cima. Ou seja, mesmo estando no mesmo recipiente, elas não se misturam. Por isso é chamada de mistura heterogênea, tá bom? Então esse é o último conceito que vamos ver. Recapitulando os conceitos que vimos, um resumão. Tudo que existe é matéria e energia, é constituído por matéria e energia. A matéria é formada por átomos, que se unem formando as moléculas, que interagem formando as substâncias. Existem dois tipos de substâncias diferentes, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias se misturam no ambiente, formando as misturas. Existem dois tipos de misturas diferentes: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Valeu, foi um prazer e até a próxima.